Então, cresce, 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 cresce. Desenvolvimento no seu auge, no seu apogeu, das relações de produção. E aí, as relações de produção que estão maximizadas individualmente por cada capitalista, começa a sobrar mercadorias. Sobraram mercadorias. Bom, propaganda. Compre mais um celular, 3.200 prestações para você pagar, com crédito, etc, etc. Mesmo assim, está com problema. Propaganda e crédito dão resultado num determinado tempo para que as mercadorias realizem a mais-valia sendo consumidas, certo? Mas quando começa a sobrar muitas mercadorias, sinal vermelho da crise acendeu. Os detonadores da crise podem ser de variadas naturezas. Os detonadores da crise podem se expressar, por exemplo, também hipoteticamente, no impedimento de um presidente. Mas isso é só hipoteticamente, porque na história a gente também não encontra isso. Podem se expressar na quebra de um banco, na quebra de uma indústria automobilística. Isso é detonador da crise, não é a crise propriamente dita. Os detonadores da crise são aqueles fenômenos, são aqueles fenômenos que aparecem mais rapidamente e que acabam por revelar em cadeia que há uma superprodução de mercadorias que não estão sendo vendidas, consumidas, trocadas, não estão realizando o valor de troca, razão para a qual elas foram produzidas, certo? A sobreprodução de mercadorias é a razão das crises no modo de produção capitalista. A emergência do fenômeno crise pode ser, inclusive, um fenômeno que não está diretamente relacionado à crise. O detonador pode ser político, inclusive. Ou muito particular da quebra de uma empresa ou de um banco. Certo? Aí nós estamos na primeira manifestação da crise. A crise, então, começa com um detonador. E quando esse detonador aparece, quando esse detonador da crise aparece, o que acontece? Acontece que as operações comerciais, a venda das mercadorias encalha. As mercadorias encalham. A venda das mercadorias reduz. Certo? A venda reduz. Começam a sobrar as mercadorias. Quando essas mercadorias começam a sobrar, não são vendidas, o que acontece na produção? O comércio sinaliza para a produção que aquela quantidade não está sendo realizada. Então, começa a diminuir a produção. Se começa a diminuir a produção, os capitalistas chamam os trabalhadores e podem começar com coisas assim. Olha, hipoteticamente também, tá, gente? Nada real isso. Tudo invenção da minha cabeça ruim, malvada. Olha, vocês vão trabalhar, ao invés de 8 horas por dia, 6. E nós vamos criar aqui um banco. Banco não é à toa, né? Bancos são as instituições bancárias financeiras, uma das formas do capital. Nós vamos criar aqui um banco de horas, para que quando a produção
voltar a aquecer, aí ao invés de trabalharem 8, vocês trabalham em 10. Né? Não importa que o trabalhador fique mais arrebentado. Bom, mas quando a produção cai, o banco de horas é uma solução muito curta, muito intermediária. O que acontece quando não vendem e cai a produção? O que a força de trabalho ocorre com a força de trabalho? Eu não consegui confirmar, mas eu li quando estava chegando aqui na sexta-feira, rapidamente assim no telefone, que do ano passado para cá, não sei se alguém viu esse dado na UOL, foram 1.100.000 trabalhadores demitidos do ano passado para cá. Não sei se como eu li muito rapidamente, eu não achei depois da matéria, mas 1.100.000 trabalhadores, 100.000 trabalhadores demitidos, viu, Laures, uma constatação inconteste de que essa crise não é política, é econômica. Porque se fosse, claro que ela é política também. Tem deposição de presidente, claro que é. Mas a determinação não é a deposição da presidência, a determinação é a crise econômica. Então, 1.100.000 trabalhadores não são despedidos porque tem um impeachment. Momento político da crise. Mas são demitidos porque tem o momento econômico da crise, que faz os trabalhadores serem demitidos. A crise é econômica ou é política? Não tenho dúvidas que é econômica. Né? E tem mais demissões, né? São 10 milhões, parece, já de empregos queimados. Primeiro momento da crise. Operações comerciais cai, produção cai, desemprego, fome, desespero da força de trabalho. Não é? Nesse momento inicial, os preços das mercadorias caem mais rápido do que os salários. Caem mais rápido do que os salários. Nesse momento inicial da crise. Caem mais rápido. Só no momento inicial, certo? O momento inicial, então, é marcado por essas... Está acontecendo isso no Brasil? Claro que está. Claro que está. Não é? Eu, quando passo lá no porto do Rio de Janeiro, vejo uma imensidão de carros. Falo, economia aquecida, esses carros serão embarcados. Passo de volta no outro dia, os carros estão lá de novo. Mercadorias não vendidas. Né? Claro que são os mesmos. Claro que são os mesmos. Estão lá enferrujando, apodrecendo. Não é? Não estão sendo distribuídos. Ainda bem, porque o Rio já anda bastante engarrafado. Segundo momento da crise. Segundo momento aqui. Depressão. Nesse momento da depressão da economia, eu fiz uma síntese aqui no meu caderninho de Marx, vindo diretamente de São Petersburgo, Leningrado, aliás. Nesse momento de depressão, os preços e os salários estão lá embaixo e assim permanecem. Permanecem nos valores da queda, os preços e salários. As mercadorias são estocadas e os meios de produção, aqui um breve parênteses. A economia capitalista se organiza, departamento 1 e departamento 2. Como é que a economia se organiza assim? Departamento 1 produz os meios de produção, especialmente os meios de trabalho, as máquinas, a siderurgia, etc, etc. A matéria-prima que faz as máquinas aqui, os meios de produção. Departamento 1 da economia. O departamento 2 da economia produz os meios de consumo. Certo? Os meios de consumo. Quais são os meios de consumo? A nossa roupa, a nossa comida, nosso transporte, os meios de consumo.
Um país que só tem indústria aqui, no departamento 2, Lafayette está aí? Um país que tenha, eu queria saber se ainda pode continuar dizendo isso, acho que pode. Um país que só tenha o departamento 2 e que renuncie, que seja, só produza commodities, etc., etc., que produza meios de consumo e que renuncie a essa parte, no modo de produção capitalista, se torna um país o quê? Dependente. Vai ter que comprar as máquinas para a indústria de meios de consumo, de bens de consumo, vai ter que comprar as máquinas onde? Num país produtor do departamento 1. Torna o país, portanto, absolutamente dependente dos outros países, da economia internacional. O Chile é assim. O Chile não produz carros, por exemplo. O Chile não produz a maior parte das mercadorias consumidas como meios de consumo, claro, e meios de produção. Tem cobre lá, vinho e fruta maravilhosa, não é? Vinho do bom e fruta maravilhosa. Estou brincando aqui, mas estou dizendo, é isso que a ditadura transformou o Chile, numa economia enormemente dependente. É importante para as economias que produzem bens de produção, que tenha países que não produzam os bens de produção? Enormemente importante. Por quê? Porque são os compradores que realizam o valor das mercadorias. Máquinas para a produção feitas nesses países, nessas economias centrais. Certo? Portanto, transformar o Brasil numa economia que destrua a sua indústria de bens de produção é realocar a economia brasileira num outro lugar no mercado, na divisão internacional do trabalho. Certo? Agora, vai ser difícil que a esquerda, e claro que não tem que fazer, a nossa bandeira não é essa, saiamos à rua pela defesa como é que é a indústria lá do Sul? Vamos defender, então, aqui começou no Norte, a Vale do Rio Doce. As nossas faixas. Pela defesa da Vale do Rio Doce. Só se for estatizado de novo, né? Mas vamos defender? Não, né? Está meio errado, assim, né? Acho que a nossa bandeira central não é essa, de trabalhadores, tenho a impressão. Né? Vamos lá defender a indústria de bens de produção. Não sei, né? Eu acho que nós temos que defender ainda antes dela umas outras, né? A saúde, a previdência, a educação e tal, que estão sendo atacadas para destruição, para que os meios de consumo, para que elas se transformem em meios de consumo, em bens de consumo. Tá certo? Bom, dito isso, para essa de produzir, essa é a mais importante, viu? Bens de produção. Para essa de produzir as máquinas, aí a crise é generalizada. A crise é extensa e a crise é coisa de profissional, não é coisa de amador, não, tá? O terceiro ponto do ciclo da crise, né? Estamos falando do ciclo da crise. O terceiro ponto aqui é a depressão. Depois da depressão, 3. Depois do 2 vem o 3, né? É a animação, a retomada da animação. Bom, animação o quê? Produtiva. Então, você quer falar, né? Não? Não, se você quer falar, é só para saber se você quer falar. Eu te dou a palavra daqui a pouco. Porque eu lembrei que eu vi você fazer assim, século XIX, mais ou menos. Né? Bom, na reanimação, o que acontece? Quebraram vários bancos, mais de 500 nos Estados Unidos, né? Segundo informam os economistas. Fez uma limpeza geral do pedaço, não foi? A reanimação. Aqueles capitais que, digamos assim, têm alguma relação íntima com o seu Estado e que podem ter acesso aos financiamentos, aqueles capitais que podem ter acesso
BNDES, para mudar, aproveitar esse momento de reanimação e fazer uma reestruturação produtiva, mudar as máquinas mais modernas, etc., etc., faz com as suas empresas e faz com o quê? Quebraram várias. Abriu uma avenida para aqueles que não quebraram e que são as frações da burguesia mais importantes na sua relação com o fundo público. Abriu o quê? Abriu uma avenida para que os seus negócios prosperem. Certo? E nesse momento de reanimação, os fortes capitais que não quebraram ou os fortes capitais que têm também acesso privilegiado ao fundo público, vão utilizar esses recursos para quê? Para ocupar o espaço daqueles que quebraram e não sofrer com a crise. Ter na crise um momento importante de resposta para o seu crescimento. Portanto, crise é ruim para a classe trabalhadora. Crise não é um problema para todos os capitais. Crise é um problema para os capitais que quebram. Para os capitais que sobrevivem à crise é uma solução de expansão, de concentração e de centralização desses capitais. Certo? Então, nós podemos não gostar de crise. Mas não há capitalista que só, por exemplo, os que se dão bem, não acham uma crise ruim. Vocês já não ouviram falar em crise como oportunidade de crescimento e de investimentos? Pois é exatamente isso, certo? As crises reconfiguram os espaços de propriedade. E para aqueles que conseguem, aqui no período de reanimação, resultarem, não terem quebrado, e ainda conseguir ter esse conjunto de relações, de financiamento, de acesso ao fundo público, a crise é uma das melhores saídas para eliminar a concorrência, certo? Quebram os concorrentes e eu faço o quê? Ocupo o espaço dos concorrentes, cresço, certo? Então, no período de reanimação da economia, é isso que se assiste, é isso que ocorre, certo? No período de reanimação da economia, os capitalistas aproveitam também, aqueles que não quebraram por óbvio, aproveitam, já disse isso, mas vou enfatizar, para fazer as reestruturações produtivas. Ou seja, para entrar no novo ciclo, precisando de uma quantidade menor de capital variável, de força de trabalho. Então, muda as máquinas, reorganiza o ciclo produtivo e não precisa recontratar aos mesmos níveis que existiam no começo da crise. A crise é boa também porque faz uma limpeza do número de trabalhadores para o capital. Ele faz inovações tecnológicas e não precisa mais ter a mesma quantidade de incômodos trabalhadores, exigindo melhores salários, né? Diminuição da jornada de trabalho, fazendo greve, etc., etc. Certo? Olha que momento genial. Cresce economicamente e também dá passos politicamente na relação. Cresce economicamente significa dizer, aqui está pensando no âmbito da concorrência, da relação com os outros capitais. Lembra que eu disse que os pobres capitalistas todos os dias têm de se bater com os outros capitais e com a força de trabalho? Nesse momento, quando faz a reestruturação produtiva e a inovação tecnológica, resolveu a sua relação com os capitais que não puderam fazer o mesmo. Certo? Saiu na frente. Vai conseguir, por um tempo, chamar para si quantidades maiores de mais-valia. Portanto, seu lucro será maior do que o dos outros capitalistas. Por quê? Porque as mercadorias, esse que fez a reestruturação produtiva, atenção para isso, o que fez a reestruturação produtiva vai conseguir produzir mercadorias com um tempo menor de trabalho. Vai aumentar
o valor dessas mercadorias, produzirá mais. Venderá pelo valor novo? Não, venderá pelo valor daqueles que produzem o cavalete em 2 dias. Só que ele está produzindo o cavalete em 2 horas. Percebe quanto ele vai se apropriar a mais? Quando aquele que produz o cavalete em 2 dias conseguir baixar a produção do cavalete para 2 horas, estabiliza a taxa de lucro. Mas nesse tempo que o que produz em 2 horas está vendendo no mercado, tomando por parâmetro o que produz em 2 dias, esse que produz em 2 horas está ganhando uma quantidade suplementar de mais-valia incrível. Resolveu a sua relação com os seus concorrentes, do ponto de vista econômico. Tá claro isso? Do ponto de vista político, não vai repor a mesma quantidade, não vai repor a mesma massa de trabalhadores na indústria. Então, também resolveu a sua relação com a força de trabalho, pelo menos na volta a esse trabalho. A crise, politicamente, é excelente para o capital, por quê? Eu não falei que caem os salários, baixa a produção, demissão, demissão. O que nós temos com a demissão dos trabalhadores? Nós temos com a demissão dos trabalhadores, de parte dos trabalhadores, um incremento incrível no desemprego. Ok? Desemprego é bom para os capitais, é contraditoriamente bom para os capitais. É bom para os capitais porque quanto mais gente desempregada, quanto mais superpopulação relativa, quanto mais exército industrial de reserva nas ruas, mais para baixo é controlado o valor da força de trabalho. Mais para baixo. Por que não são 3.991? Por que são 880? Porque há uma quantidade tal de trabalhadores postos de lado que poderiam ser chamados para trabalhar. Olha que generoso, que é o capital. Estamos pagando 880, mas se você não quer, eu posso chamar o outro, que só porque a lei ainda não foi mudada, não será 500. A força de trabalho desempregada, ela controla o valor da força de trabalho empregada para baixo, porque você pode ser substituído facilmente. Certo? E a outra razão, que é contraditória, é que é um problema. Mais gente desempregada, menos gente para consumir as mercadorias. Do departamento 2, do departamento de bens de produção. Então, o capital, coitado, vive numa eterna contradição e é problemática a sua vida também. Não é só nossa. De verdade agora, não, só o coitado que não é verdade. Mas, por quê? O seu sonho é extrair mais-valia e ter lucro sem precisar dos trabalhadores. O sonho do capital. Não rola porque é o capital variável, que produz mais-valia. Mas se pudesse, dispensava todos os trabalhadores. Agora, ao dispensar os trabalhadores não têm como comprar as mercadorias, percebe? A contradição insolúvel, a contradição não resolvível no modo de produção capitalista? Nesse momento de animação, todas essas variáveis estão presentes. Um momento de animação, de crescimento, de retomada do crescimento da economia, é seguida de novo por o período de auge. Olha que contraditório. O auge, a plena produção, etc., faz uma coisa assim, volta a produzir, volta a vender, volta a oferecer empregos, aqueceu a economia, reestabeleceu a economia novamente. Mas o auge é também, o quê? A antessala da próxima crise. E as crises, que são, assim, registradas por Marx, a partir de 1825, primeira crise que ele registra, após 1825, e especialmente após 29, as crises eram mais ou menos
ocorridas assim no intervalo de 10 ou 12 anos. Os economistas hoje falam que as crises estão, esse ciclo todo, detonador, caem as operações, depressão, animação e auge de novo, estão entre 5 e 6 anos. A nossa vida tá boa, né? Fácil. Ficará bem fácil. Os preços voltam ao valor do ciclo inicial da crise ou próximo dele. O que nós mostramos aqui? Caem os preços e caem os salários. Sobem os preços, mas os salários já estão num patamar inferior ao início da crise. E ficarão nesse patamar. Só não ficarão se a intervenção da luta de classes for forte. Senão, a crise também é boa para isso, não é? Estabeleceu que no auge, o valor do salário não precisa ser mais aquele do ciclo anterior. Como abre-se muita oportunidade de emprego e só as pessoas que são vagabundas, que não se empregam, o que nós temos aqui? Nós temos um salário já mais abaixo do que tinha no período anterior, certo? A crise é ruim para nós, mas não é igualmente ruim para todos os capitalistas. Então, começa de novo, subida de preço, crescimento eufórico dos capitais, produção, 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 vamos potencializar a produção, vamos potencializar o nosso lucro, eu posso produzir não mais 1.000, posso produzir 5.000, eles também aumentaram, não, o Paulo quebrou, o Guilherme foi para 10.000 sapatos por dia. Aí, por que ele vai para 10.000? Porque ele ocupou o lugar do Paulo, o Paulo quebrou, deixou de ser capitalista, e crescimento, 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 produção de mercadorias acelerada e sobra de mercadorias de novo, certo? E o ciclo de novo. Cada vez que esse ciclo, que se interfere nesse ciclo, alterando a relação capital constante, capital variável, fazendo aquilo que eu chamei, que é o jeito que os jornais e, às vezes, a sociologia fala, as reestruturações produtivas, cada vez que acontece isso, nós temos o quê? Nós temos uma quantidade maior de capital investida nos meios de produção, no capital constante, certo? É um passo na direção do sonho dos capitalistas. Vamos precisar menos de trabalhadores. Mas é um problema também, porque isso interfere na taxa de lucro. Maiores quantidades do que o capital produtivo teve de lucratividade, ele vai ter de reinvestir na reestruturação produtiva, para trocar as máquinas, certo? Com isso opera uma tendência. Qual que é a tendência? A tendência a cair da taxa de lucro. Certo? Ela se realiza aqui, nesse ciclo todo. Essa tendência se realiza. Certo?